Você já se perguntou por que existimos ou como tudo começou? Será que a história da criação, contada no livro de Gênesis, é literal ou simbólica? E por que Deus teria criado a humanidade sabendo que o pecado viria? Essas perguntas intrigam estudiosos, teólogos e curiosos há milênios. Muitos questionam como um Deus justo poderia permitir que o mal existisse logo no começo da história. E se o Jardim do Éden realmente existiu, como era? Hoje, vamos mergulhar no livro de Gênesis, explorando suas narrativas mais fascinantes e às vezes polêmicas. Você vai descobrir histórias de criação, tentação, destruição e promessa que moldaram a humanidade. Prepare-se para refletir sobre fatos que muitos debatem até hoje: a origem do homem, a queda, o dilúvio e as promessas de Deus aos patriarcas. Ao longo deste vídeo, vou fazer perguntas que talvez nunca tenham sido feitas a você, desafiar interpretações comuns e trazer pontos que vão despertar sua curiosidade. No final, você poderá entender por que o Gênesis é tão mais do que uma simples história antiga. É um mapa de fé, desafios e esperança. E você? Acredita que tudo começou exatamente como está escrito ou há algo escondido por trás das palavras? O livro de Gênesis nos apresenta a criação do mundo em 7 dias. Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. Separou as águas, criou o céu, a terra, os mares, as plantas, os animais e, finalmente, o homem e a mulher à sua imagem. Mas muitas pessoas questionam: essa narrativa deve ser interpretada literalmente? Ou é uma representação simbólica da ordem e propósito divinos? Cientistas estudam a origem do universo e da vida, enquanto teólogos tentam conciliar fé e razão. Se Deus criou tudo perfeito, por que o mal entrou no mundo tão cedo? E como interpretar o conceito de descanso no 7º dia? Será que representa um modelo moral, espiritual ou apenas histórico? A narrativa nos mostra uma divindade ordenada, que observa cada detalhe da criação e avalia como bom, mas ao mesmo tempo levanta debates. A criação foi instantânea ou gradual? As diferentes religiões interpretam o Gênesis de formas distintas. O que essas diferenças nos dizem sobre a percepção humana da divindade? Ao final deste capítulo, perceberemos que mais importante que a cronologia é entender a intenção de Deus ao criar o universo e a humanidade. Preparar um mundo onde o livre-arbítrio e a fé teriam papel central. Depois da criação, Deus formou Adão do pó da terra e o colocou no Jardim do Éden, um paraíso repleto de árvores, rios e beleza. Eva foi criada a partir de Adão e juntos desfrutavam da vida em harmonia com Deus. Mas havia uma regra: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui surge a primeira polêmica. Por que Deus colocaria uma árvore proibida? Teria sido um teste, uma armadilha ou um convite à responsabilidade? A serpente, símbolo de tentação, convenceu Eva a comer do fruto, e ela compartilhou com Adão. O que se seguiu é conhecido como o pecado original. Mas será que devemos interpretar essa história literalmente ou entender como lição moral? Por que a humanidade inteira sofreu por uma decisão? O Gênesis apresenta a consequência da desobediência, mas também mostra misericórdia. Deus criou roupas e ensinou sobre responsabilidade. Esse episódio gera debates intensos: livre-arbítrio versus predestinação, culpa coletiva ou individual. Como essa história influencia nossa compreensão da moralidade e do comportamento humano até hoje? Adão e Eva tiveram filhos, e os mais conhecidos são Caim e Abel. Caim se tornou agricultor, Abel pastor de ovelhas. Cada um ofereceu um sacrifício a Deus. Abel deu o melhor de seu rebanho, Caim, suas colheitas. Deus aceitou Abel, mas rejeitou Caim. E aqui surge a questão polêmica: por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Isso é justo? Movido por inveja, Caim matou Abel.
tornando-se o primeiro assassino da humanidade. O episódio levanta reflexões sobre moralidade, responsabilidade pessoal e consequências das ações. Será que a história é literal ou simbólica, mostrando os conflitos humanos universais? A narrativa nos alerta sobre sentimentos como inveja, raiva e orgulho, mas também sobre a justiça de Deus e a necessidade de arrependimento. Até hoje, pessoas se questionam por que alguns são favorecidos e outros não. Por que Deus permite o mal? Caim recebeu punição, mas também proteção, mostrando equilíbrio entre justiça e misericórdia. Essa história nos desafia a refletir sobre escolhas, consequências e a natureza do coração humano. À medida que a humanidade cresceu, também aumentou sua maldade. O Gênesis relata que toda a terra estava corrompida, e Deus se entristeceu por ter criado o homem. Então, ele decidiu enviar o dilúvio para purificar o mundo, poupando apenas Noé, sua família e os animais que entraram na arca. Mas será que essa história é literal ou simbólica? Muitos questionam a justiça de destruir toda a humanidade por causa da corrupção. O relato levanta debates sobre justiça divina, misericórdia e propósito. Por que Deus esperou até a corrupção total? Qual a mensagem por trás da arca? Para os fiéis, Noé representa obediência e fé, um exemplo de como seguir a vontade de Deus, mesmo diante de desafios extremos. Mas para outros, surgem dúvidas. Como caberiam todos os animais na arca? Como aconteceu o dilúvio global? Independentemente das interpretações, a história nos ensina sobre consequências, fé, perseverança e esperança, mostrando que mesmo em meio ao juízo, Deus oferece salvação àqueles que o seguem fielmente. Noé recebeu instruções precisas de Deus. Construir a arca, reunir sua família e todos os animais em pares. A construção, a logística e a sobrevivência de todos parecem impossíveis para muitos. Mas o Gênesis apresenta isso como um ato de fé extraordinária. Aqui surge uma questão. Será que devemos acreditar na literalidade da história ou buscar o simbolismo da obediência e confiança em Deus? A narrativa destaca como a fé verdadeira exige ação e coragem. Noé trabalhou diligentemente, enfrentou a incredulidade e foi recompensado pela fidelidade. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e a terra foi purificada. Ao final, Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água, estabelecendo a aliança do arco-íris. Esse episódio desafia a compreensão humana sobre justiça, sacrifício e esperança. Ele nos faz refletir. Até que ponto estamos dispostos a confiar e obedecer a Deus diante de dificuldades extremas? Noé se tornou símbolo de resiliência e exemplo eterno de fé inabalável. Depois do dilúvio, a humanidade se multiplicou, mas ainda havia orgulho e ambição. Os homens decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, desafiando a autoridade de Deus. Aqui surge uma pergunta polêmica. A intervenção divina foi um ato de proteção ou de punição? Deus confundiu as línguas e as pessoas se dispersaram. A Torre de Babel simboliza o orgulho humano, a arrogância e os limites da ambição sem Deus. Muitos interpretam a história como um alerta contra a soberba e a centralização de poder, mostrando que o desejo de dominar pode gerar confusão e divisão. A narrativa também explica a diversidade de línguas e culturas no mundo. Será que o orgulho humano é o mesmo hoje? Até que ponto nossas conquistas são guiadas por vaidade ou pelo propósito correto? A história nos desafia a refletir sobre nossas ações, a humildade diante de Deus e a importância da cooperação respeitosa entre povos e culturas. Abraão, chamado por Deus, recebeu a promessa de uma grande descendência e de uma terra especial. Mas por que Deus escolheu Abraão e não outro? Alguns questionam a justiça dessa escolha. Abraão acreditou
e obedeceu, deixando sua terra natal e confiando em Deus, mesmo sem ver resultados imediatos. Ele se tornou o patriarca do povo de Israel, e sua história nos ensina sobre fé, paciência e confiança em promessas divinas. A narrativa levanta questões. Até que ponto devemos confiar em algo que não vemos? Abraão enfrentou desafios, sacrifícios e dúvidas, mas sua fé se manteve firme. Isso nos faz refletir sobre nossa própria vida. Estamos dispostos a agir pela fé, mesmo quando tudo parece incerto. Deus recompensa a fidelidade e a perseverança, e a história de Abraão mostra que, mesmo em meio a testes difíceis, há propósito e bênçãos reservadas para aqueles que seguem a vontade divina. A linhagem de Abraão continua com Isaque, Jacó e José. Isaque herdou a promessa de Deus e enfrentou desafios familiares. Jacó lutou com fé, teve 12 filhos e enfrentou conflitos internos. José, vendido como escravo pelos irmãos, tornou-se governante no Egito, salvando sua família da fome. Aqui surgem perguntas intrigantes. Por que Deus permitiu enganos, sofrimento e intrigas familiares? Qual a mensagem real? A história revela que adversidades não significam abandono, mas oportunidades de crescimento e revelação do plano divino. Cada personagem ensina algo diferente: paciência, perseverança, perdão e confiança. A trajetória de José, em particular, mostra como a fidelidade pode transformar circunstâncias aparentemente negativas em bênçãos extraordinárias. Esses relatos continuam inspirando reflexões sobre ética, relações familiares e fé em situações impossíveis. Eles nos lembram que, mesmo quando não entendemos os desígnios de Deus, há sempre propósito e redenção no plano divino. O livro de Gênesis nos apresenta histórias profundas: criação, queda, dilúvio, promessas e bênçãos. Ele nos ensina sobre fé, responsabilidade, desafios, obediência e esperança. Cada episódio levanta perguntas. Por que o mal existe? Por que Deus escolhe alguns e não outros? Como devemos agir diante da tentação e do orgulho? O Gênesis não é apenas história. É um guia espiritual que nos convida a refletir sobre nossas escolhas, caráter e relação com Deus. E você, qual personagem do Gênesis desperta mais sua curiosidade ou inspiração? Deixe seu comentário contando sua opinião. Se este vídeo trouxe reflexões importantes, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com amigos que também buscam entender as mensagens da Bíblia. Assim, juntos, podemos aprender mais sobre fé, esperança e os mistérios que Deus revelou desde o princípio.